Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estarmos juntos num evento que já aconteceu em outras dimensões e está acontecendo agora nesta dimensão a qual nos encontramos. Tudo é possível àquele que crê e ama. Basta olhar para a organização desse evento, que tudo é possível àquele que crê e ama. Se olharmos para os obstáculos e todos os contratempos que os organizadores encontraram para que esse momento pudesse estar acontecendo. E principalmente as distâncias, o desprendimento, o sacro ofício, a renúncia talvez de todos vocês para estar aqui. Estarão amanhã e depois de amanhã. Mas eu gostaria de perguntar a vocês pelo menos duas coisas, e cada um responderá mentalmente. O que trouxeram vocês aqui? Foi o tema Tudo é possível àquele que crê e ama? Fora os organizadores que convenceram pela sua própria convicção e exemplo, os palestrantes, os musicistas, o que trouxeram vocês aqui? Ou vocês vieram pela causa do Cristo, pelo grande arquiteto? O que trouxeram vocês aqui? Ou vieram por vocês mesmos, desejando, segundo a ambiência ou o ambiente propício, intencionando um autoencontro, poder chegar mais próximo da essência do Cristo que habita em nossa própria consciência. Porque para Allan Kardec, que eu não tenho dúvida disso, que ele foi o autor da fé raciocinada, o precursor da fé vivenciada e o beneficiário da intuição aprimorada. Porque como fruto do seu raciocínio, a partir de um dado momento de suas pesquisas, já que no início dessas pesquisas, ele não acreditava nos espíritos, e quem se ocupava em dialogar com eles, para Allan Kardec, eram desocupados. Mas diante de fatos, como ele próprio afirma, não existem argumentos. Ele se rende às evidências e compreende a preexistência, a sobrevivência, a encarnação como um processo natural da lei, Deus como causa de todas as causas e também efeito de todas as causas. E mais tarde começa a interrogar que é o ser humano, não quem é. Assim como a própria questão de número 1, que é Deus. Se somos filhos, se somos expressões, porque na questão 140 da obra O Livro dos Espíritos, ele já começa a interrogar alguma coisa diferente da segunda edição e da primeira edição do Livro dos Espíritos, que para os que desconhecem, a segunda edição consta 501 questões, a primeira 276, a terceira edição 1019. Na obra, vou deixar aqui a questão 540 para voltar ali e já volto cá. Na obra O que é o Espiritismo? Que ele deveria também perguntar que é o Espiritismo, porque mais tarde é assim que ele define, conforme consta na questão 145 do Livro dos Espíritos, que trata-se de uma doutrina eterna. Não começou com ele,
e muito menos terminou com ele. E sendo eterna a doutrina, temos a liberdade de viajar no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro, e vamos encontrar sempre os espíritos imortais após a sua individualização. Mas na questão 540, após algumas análises, o que devemos entender pela alma do universo? E o universo, a palavra fora usada para afirmar o que nós afirmamos hoje no plural, o cosmos, o princípio da vida e da inteligência, do qual e hoje no qual nascem as individualidades, os espíritos imortais, a consciência eterna, como nós costumamos dizer. E na obra O que é o Espiritismo, na questão 127, ele interroga: que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. Quantas? Se somente o corpo físico para Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, tem quase 4 bilhões de anos, e o espírito quase a idade do universo. Que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? Se são lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas, e tudo cresce e evolui, e como vimos no poema Criação Divina, recitado pela Conceição, que está no livro Despertar da Consciência, quase na finalização, uma frase que foi alterada pelo próprio Castro Alves no desdobramento, nos autorizou a mudar na obra. Não é o princípio inteligente mais o fluido universal, o princípio inteligente como fluido universal, porque ele começa como fluido. E tem mais 2 coisas que ele alterou, e nós alteramos no nosso livro, com a sua permissão, já que a obra é dele. Este poema é dele, e ele não é propriedade do Chico Xavier, que também nos autorizou a alterar na obra física, que segundo o Chico também não é dele, é dos espíritos. Ele apenas trouxe algumas informações que os próprios espíritos começaram a alterar, segundo o que eu vou dizer agora com o próprio Allan Kardec. Ele acreditava até dado momento que quem estava encarnado era o espírito com o nome de alma, e percebe logo mais que a alma é sim o espírito encarnado, mas é somente um dos seus pensamentos, conforme está no Livro dos Médiuns, no item 76, mais ou menos assim, segundo as traduções. O pensamento expressando a consciência por meio da inteligência não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. E na questão 86A da obra O Livro dos Espíritos, onde a alma está, o pensamento também está. De modo que, mais tarde, um dos espíritos, chamado Dr. Calais, conforme consta na Revista Espírita de junho de 1866, ele manifesta-se num diálogo com Kardec, tentando entender o que estava acontecendo com ele, o Dr. Calais, que quando encarnado, ele vivenciou a medicina diferente dos seus colegas. Ele buscava a cura do corpo para quem buscava o seu auxílio, para quem lhe procurava, e entendendo que no corpo estava apenas o efeito, ele buscava a correção moral do indivíduo, e com a conduta moral adequada, curava-se o próprio corpo. Mas como a lei de destruição determina que tudo precisa morrer para renascer, para se renovar, ele desencarna e parte para outras dimensões, e segue auxiliando quem buscava agora a cura da alma e não mais a cura do corpo, pura e simplesmente, e fazendo esse trabalho na velocidade do pensamento.
E eu fico imaginando quantos ele atendia a cada segundo. Porque Maria, João de Deus, em Cartas de uma Morta, narra que viajou da Terra até Júpiter, Marte, Saturno, outras constelações e até galáxias, nas quais presenciara 3 sóis no único sistema solar, e ultimamente presenciaram um sistema solar ou fora identificado com um planeta somente, enorme, um sol maior e vários sóis menores, chamados de o sistema solar bizarro. E agora, o Dr. Calais, na velocidade do pensamento, de repente ele se vê fora do corpo perispiritual que ele estava animando, e se vê dentro de uma sala, e percebe a presença de vários acadêmicos na área da medicina, e ele questiona-os, e eles respondem, e quando respondem, percebe que ele respondera para ele próprio. Ele se volta para perguntar outra vez, não tem mais ninguém, só tem um. E numa tela, não de 3D, de 4D, de 5D, segundo o autor na atualidade, começa a visualizar com riqueza de detalhes onde começou o estudo do primeiro acadêmico na área da medicina. E eu fico imaginando Hipócrates, o pai da medicina, que segundo Hermínio Corrêa de Miranda, na obra Hahnemann, o precursor da medicina espiritual, ele sugere que Hipócrates retorna mais tarde com o nome de Paracelso, o precursor do magnetismo, e mais tarde ainda como Hahnemann, o pai da homeopatia, e hoje o precursor da medicina espiritual. E onde ele começou, os veículos que ele usou, da mente ao físico, onde ele concluiu, onde o segundo começou, onde terminou, onde o terceiro, até chegar na sua vez, que tinha como proposta a sua encarnação vivenciar o que fora teorizado. E Allan Kardec narra, a isso chamamos consciência, a soma ou a síntese de todas as nossas vivências, segundo Joana de Angelis, Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Alexandre Aksakov, Herb Sajan e vários outros luminares. E Allan Kardec, a partir desse momento, começa a interrogar a consciência do próprio indivíduo para auxiliá-lo no que ele necessitava. Não mais reuniões mediúnicas, não mais reuniões de desobsessões que não funcionavam sem a mudança do assistido, porque pior do que os obsessores, segundo Kardec, são as nossas más inclinações, são elas que os atraem, e na maioria das vezes são eles os obsediados, porque nós é o que os aprisionamos, e percebe que sem a mudança, então, do próprio indivíduo, poderia afastar o espírito ignorante. Mas quem não muda a frequência do pensar, do sentir, do falar e agir, atrai outros. E os únicos meios para nos curarmos da obsessão, segundo Kardec, a prece fervorosa, e é o que vamos falar hoje, conhecimento de causa, tudo é possível àquele que crê, que sabe o que está fazendo, e além de tudo, ama, transforma-se moralmente através das suas ações. Porque segundo Paulo de Tarso, por mais que eu fale a língua dos homens, todas, que eu tenha a fé a ponto de transportar montanhas, que eu domine todas as ciências e fale até a língua dos anjos, se me faltar amor na ação, de nada adianta. Se me faltar caridade, que é um processo de autoiluminação, segundo Kardec. Eu posso doar tudo que tenho, ou que penso que tenho, e quando mais nada tiver, entregar o meu próprio corpo para transformar-se em alimentos para aqueles que carecem do necessário. Se me faltar amor, de nada adianta. Então não é conhecimento e nem distribuição de coisas.
que Kardec também nunca o fez, salvo um livro de ouro, que é o único que consta em sua obra, para ajudar uma criatura que perdeu tudo num evento da própria natureza. E ele, compreendendo a realidade, deixa muito claro que o Espiritismo é para nos levar ao encontro do Cristo, que habita o âmago do próprio ser. E uma vez encontrando o Cristo, não precisamos mais de Espiritismo. Isso está na sua obra. E ele começa a interrogar a consciência do próprio indivíduo, conforme consta na Revista Espírita, que responde até 80 questões que o indivíduo encarnado não sabia. E coloca na obra A Gênese o espírito como um Deus em relação ao seu corpo. Se a menor de suas células mover, o espírito sabe a sua função, o porquê ela existe, o que precisa fazer para reprogramá-la, por exemplo. Porque, segundo alguns cientistas que ainda não estudaram Joana de Ângeles ou não analisaram o artigo levado a efeito pelo Instituto, vou traduzir em português porque uma amiga disse que é assim o segundo nome, porque não vou me arriscar a falar em inglês, e já traduzi o Instituto também, Matemática do Amor, no qual, nesse artigo, os cientistas afirmam categóricos que não mudamos somente o fenótipo, o comportamento da hereditariedade celular, mas mudamos também o genótipo, a consciência da própria célula, conforme está na obra de Joana de Ângeles, Dias Gloriosos. Eu posso construir um novo DNA, mudar a programação, como nós fazemos quando usamos o sistema operacional do Bill Gates. É semelhante aos cientistas que não acreditam que é possível mudar o genótipo. Só ele pode fazer. Mas quem criou o Linux sabe que o genótipo também pode ser mudado e nos dá a oportunidade de mudar o que for necessário, adequando o programa à nossa necessidade. E é exatamente o que Joana de Ângeles narra. Quando pensamos harmonicamente, que esse pensamento visitado pela alegria, segundo esse artigo científico que citei, e quem trouxe à baila foi o cientista e jornalista Greg Bridge, conhecido de vocês. Amor, alegria, gratidão, apreço. Se exercitarmos isto, fortalecemos o nosso sistema imunológico em 300.000 vezes. Nos curaríamos de todas as doenças e mudaríamos o cronograma organizacional de nossas células, o DNA, que, segundo alguns cientistas, ninguém conseguirá mudar. Mas a fila anda, e os que têm a mente aberta percebem que na natureza nada para, tudo é movimento. Tudo cresce e evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser um átomo. Eu espero, nesse fim de semana, que vocês não tenham faltado a aula de biologia. Se tiver faltado, aqui tem uma mestra de biologia, pode dar um reforço escolar nos intervalos. E espero também que não tenha faltado a aula de química, nem a de física, muito menos de anatomia, para quem estudou anatomia, de fisiologia, de magnetismo, de matemática e outros tantos. Porque hoje sabemos que a energia nêutron compõe o primeiro núcleo do átomo ou elemento zero do sistema periódico, o neutrônio. Somente a energia nêutron, quando estimulada, ela se transmuta e se transforma em próton, que transmuta parte do seu energismo e constrói o elétron e forma a consciência átomo do hidrogênio simples. E quando o pensamento é positivo, acelera-se o nêutron gerando prótons, este gerando elétrons, e o elétron transformando em fótons. E os fótons, quando se reúnem,
forma o elemento medianeiro para levar até onde gostaríamos o que nós chamamos de magnetismo. Ou ele próprio transforma-se, ou eles, os fótons, no próprio magnetismo. Assim como os aminoácidos no interior de uma célula. Quando não temos os nutrientes necessários, eles se transformam uma quantidade enorme na própria proteína. Quando temos os elementos necessários, eles formam a consciência organizadora da proteína. Entenderam tudo até agora? Então vamos lá, respire fundo, porque nós queremos mudar alguma coisa em nossas vidas. Sabemos que somos um espírito com quase a idade do universo. E Allan Kardec, na obra que surgiu após 21 anos de sua morte física, Obras Póstumas, quando colocamos em ação um único pensamento, nos conectamos com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Eu acredito que já fui um caranguejo marinho. E não acredito, eu tenho certeza. Vocês têm essa certeza? E quando eu penso, eu estou me conectando com alguém que sabe fazer um apuã ou as duas, se alguém lhes arrancar. Estou me conectando também com a salamandra que já fui, cada átomo do seu corpo, e depois animei como consciência condutora dela como um todo, e ela sabe construir uma perna em pouco mais de uma semana. E com vários outros animais, com vegetais que se auto-reconstroem, com minerais, e tudo isso já animamos. E antes de animar, fomos. Porque em outro poema, chamado Jornada, por Adelino da Silveira, que viveu aqui em Mirassol, próximo de São José do Rio Preto, quando encarnado, e ele narra categórico na obra Antologia dos Imortais, psicografia de Chico Xavier, como eu disse, fui átomo. Ele não disse animei um átomo, fui átomo. Fui vegetal, fui animal. E hoje ele completa, estamos humanos e estaremos anjos, arcanjos, querubins, serafins, Cristos e etc. Foi só uma provocação, e veja como é fácil. Se eu sou um espírito imortal e Allan Kardec autorizou-nos a comunicar com esse espírito, que é a minha consciência, que sabe o que fazer segundo Joana de Ângeles, como fazer e quando realizar, que é o Deus do próprio corpo, porque foi Ele que o criou. E nós, como almas, na visão de Joana de Ângeles, não passamos de um ponto de autoconsciência pura. Conforme a autora, um exemplo paralelo e bem simples de compreensão, o espírito é semelhante a um pé de laranja repleto de frutos, e a alma é apenas uma das sementes de uma única laranja. Uma das. Tanto que, dado do Dolabella, o cantor e compositor, há uma floresta em cada semente, mas a semente não sabe disso. Se dissermos a uma semente de laranja, como colocamos no livro com Hamed, que nela existe a laranjeira, talvez ela já duvidasse, mas falar para ela que tem um laranjal inteiro, talvez não acreditasse. E às vezes para alguns de nós, que acreditam que reuniões mediúnicas vai convencer espíritos a modificar. Os espíritos, se o evangelizador, o doutrinador não muda a própria conduta, se os médios também não modificam, e a maioria dos medianeiros que participam das mediúnicas não estudam, gostam do fenômeno, não sabem nem o que estão fazendo, não sabem que o fenômeno mediúnico vai culminar como manifestação, segundo André Luiz, no interior de nossas células, para ser mais exato, no interior dos microtúbulos, nos microvórtices de energias, que nós chamamos de plasma, que é o elemento
extraído da matéria mental, que tiver a sua origem no fluido universal, para fazer acontecer o fenômeno em si. O passe. De onde está vindo as energias? Desses microvórtices de energias, como forças e recursos inesgotáveis, no interior dos microtúbulos, que compõem em parte o que nós chamamos de citoesqueleto, que é a estrutura que dá forma e movimento à célula, componente do citoplasma, tudo que está fora do núcleo e dentro da membrana. E ao mesmo tempo, o que está dentro do núcleo, o neoplasma, cada cromossomo, somente um, segundo o doutor Enéas, melhor, o mestre, porque eu não achei lugar nenhum que mostra que ele fez doutorado, o professor e mestre Enéas Carneiro. Apenas num único cromossomo, dos 46 presentes, ou dos 23 pares, somente numa célula, há o equivalente em informações a 4.000 livros de 500 páginas. Há mais de 20 bilhões de bits, 5 bilhões de nucleotídeos, compondo apenas um cromossomo. E nós já fomos os nucleotídeos. Antes deles, as moléculas de fósforo. Após eles, o RNA. E hoje o RNA é um mensageiro, é um secretário que trabalha a serviço do DNA. Quando o DNA ordena, ele constrói a informação, uma de suas facetas, o outro transporta a informação e o outro executa. E tudo isso foi o Espírito que fez, porque não fui eu, a alma, que eu nem sei como isso funciona. Vocês sabem? Eu só sei que se eu pensar conforme os ditames da minha consciência, porque muitos preferem dizer, conforme valeu até há pouco tempo, que o livre-arbítrio é uma realidade. Se eu me lembro direito, se não está adulterado na Bíblia, o nosso mestre, modelo e guia, afirmou mais ou menos assim: eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele não disse que teria escolha de fazer o bem ou o mal. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, até uma altura, podemos até construir o livre-arbítrio, porque é uma construção do Espírito, segundo Allan Kardec. Mas quando nos fazemos um com Ele, como no dizer de Paulo de Tarso, sigam-me vós, porque eu já sou igual a Ele, sede vós iguais a mim, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E quando eu intenciono mergulhar na minha própria consciência, almejando esse autoencontro, conforme nos ensina Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando exercito a humildade, reconhecendo a minha própria ignorância, e viajo ao encontro da minha própria essência, para ser fecundado por ela, e retornar ao proscênio mental, com as intuições, que quando se personifica, recebe o nome de pensamentos, uma fração ou uma expressão da nossa consciência. Vocês sabem que nós temos um centro coronário, que conecta a alma à consciência, se assim podemos dizer, e conecta a consciência com o cosmos. Ele tem 972 pétalas, que nós chamamos de virtudes, sendo que as 12 centrais trata-se da humildade, da paciência, da alegria, da esperança, da gratidão e outras tantas. E estas 12 chamamos de ministros diretores. Elas a que compõem o que nós chamamos de intuições. E a intuição, a serviço da consciência, gerencia
as 12 pétalas. Porque o que hoje nasce como virtudes, uma, outra, mais outra, sintetizadas, formam o amor, que é a lei, que gerencia as próprias virtudes na expressão. E 960 que está no entorno trabalham e gesta o que nós conhecemos como vontade, o Cristo em nós, que está a serviço da consciência sobre a égide da intuição. E é esta vontade, quando nós intencionamos algo, é que nos leva ou viaja até a consciência, recebe uma fração virtuosa com o nome de intuição, e quando aproxima da mente, que é uma emanação da própria consciência, transforma-se em pensamentos, ou em pensamento no plural, no singular. E é esse pensamento que vai encarnar. E hoje, para encarnar, porque Allan Kardec começou com reencarnação, e depois viu que isso não existe, não desencarne agora, só porque eu falei isso, deixa para daqui a pouco. Ele percebeu que só existe encarnação, e muda a frase, e basta vocês estudar no Livro dos Espíritos, em várias questões, principalmente na 605A, o espírito ao encarnar no corpo do homem, está muito claro, porque se fosse reencarnação, Dr. Calais não teria conversado com os vários acadêmicos, porque ele seria a reencarnação deles. Se assim fosse, na Bíblia não existiria o diálogo no Monte Tabor de Moisés e Elias falando com Jesus, e não existiria a informação de Hernani Santana na obra Universo e Vida, editada pela Federação Espírita Brasileira, validando que Jacó, Moisés, Elias e João o Batista são 4 encarnações do mesmo Espírito. E se Moisés e Elias compareceram na reunião com Jesus, é porque não é eles o João Batista, não é Elias reencarnado, mas uma fração do Elias encarnado. Não é Elias, Moisés reencarnado, mas uma fração deste encarnado, como Moisés não é de Jacó. Está muito confuso? Explico. Leon Denis, nós sabemos que Jerônimo de Praga foi o seu mentor por 50 anos. E sabemos com mais lucidez que Jerônimo de Praga foi a encarnação anterior de Leon Denis. Como pode alguém ser o mentor dele próprio se fosse reencarnação? Explica-me. Agora, se um pé de laranja, se a lei que rege o micro rege o macro, segundo Joana de Angelis, com uma única semente de uma única das laranjas do pé de laranjeira, eu faço um laranjal, não é a laranjeira que está reencarnando, é uma das suas sementes que nunca encarnou. Ela se fez na laranjeira, a partir dos elementos da terra, da água, do ar e da luz, mas nunca encarnou para animar coisa alguma. Ela foi animada pela consciência da laranjeira, e agora é sua vez de voltar. Assim como uma única de minhas células, uma célula tronco, tem capacidade de construir mais de 600 trilhões de células que compõem o meu corpo, fora os vírus, bactérias, micróbios, vermes que compõem a massa do meu corpo. Então, quando eu entendo isso, ao invés de ficar chorando nos pés de Bezerra de Menezes, eu poderia orar como o Espírito Rossini ora na Revista Espírita de 1868, quando ele fala da música, o poder terapêutico da música. Ele ora para um espírito dizendo mais ou menos assim: se ele poderia vir até onde ele se encontra e explicar como que ele fez para chegar até lá, e deixar pelo menos o rastro para que ele possa seguir. Ele não pediu nada pronto, e nós queremos, além de pronto, do jeito que nós pedirmos, porque se for contrário ao que pedimos,
Deus está de ponta comigo. Aí nós pedimos a cura do corpo sem a mudança moral. Dá certo. Se é o moral que está destruindo o corpo. Agora, se eu pedir diretrizes para que isso ocorra, Jesus não foi claro? O reino de Deus está dentro de vós. E reino de Deus em nós é o Evangelho, conforme Emmanuel na obra Irmão na lição Renúncia. O Evangelho não está aqui somente, nem acolá, mas sim em ti mesmo, portas adentro do teu próprio espírito, nos mais íntimos refúgios de sua consciência e de seu coração. E para Joana de Ângeles, Evangelho é força, a lei, vitalidade, a matéria-prima, que vai transformar-se em vida. Nós queremos pensar e não sabemos sequer o que é o próprio pensamento. Se o pensamento é o espírito que vai encarnar, e eu preciso pensar no que pensar, porque ele é a personificação de uma das virtudes, ou de uma das perturbações, chamada de subpersonalidades, que moreja no meu inconsciente. E eu estou aqui trabalhando, dialogando com vocês, a partir do meu consciente, em conexão direta com o meu superconsciente, se desejo ou já faço a vontade dele, ou se sirvo a Mamon ao invés desse Senhor. Eu estou a serviço do meu inconsciente, das minhas paixões, não do Deus interno, daquelas que pedem mais do mesmo, para a manutenção do vício, para a perturbação do que já está perturbado. Veja como é isso. Por estar a serviço deste Mamon, do mesmismo ou do misoneísmo, segundo Pietro Baldi, daquele que tem aversão ao novo, a célula viciada pelo refrigerante, pela cafeína ou por qualquer elemento perturbador, vai pedir mais do mesmo. E para quem estudou pelo menos o prefácio da obra Vinha de Luz com Emmanuel, vai perceber que há pessoas que outra coisa não quer senão sofrer. E se ela gosta de sofrer, ela precisa de mais sofrimento para alimentar a estrutura sofrida. E outra pessoa não quer senão falar da vida alheia. Então cria uma estrutura chamada de maledicência e precisa falar e falar mais para alimentar a estrutura que criara. Assim como excesso de alimento, de medicamento, da energia sexual e tantos outros. Quando o corpo pede algo sob a pressão do inconsciente, da subpersonalidade, para que se mantenha o vício que já está construído, se eu negar o que ele pede, porque Deus não me dá o que eu peço, o que eu necessito, não me dá pronto, e o corpo viciado quer pronto. Por exemplo, eu estou visitado pelo diabetes, e o meu corpo está morrendo por falta do açúcar, que tem em excesso nele, mas não tem a personagem que nós chamamos de insulina, para conduzir a glicose até o interior das células para ser dissociada e transformada em proteína. Mas eu não sei. E às vezes não sei que eu como um tanto mais quando estou visitado pelo diabetes, porque o meu corpo precisa da glicose. A glicose está aqui, mas não consegue ser metabolizada. E o corpo está morrendo, ele pede o que normalmente? O doce. A glicose pronta, e uma fome de enlouquecer, porque ele está morrendo por falta do alimento. Mas se eu estudei pelo menos o livro dos médiuns, eu sei criar um átomo, e eu sei transformá-lo em alimento, ou em medicamento, segundo Allan Kardec. E se eu estudei André Luiz, Joana de Ângeles e outros, sei que na minha mente há uma fonte inesgotável e inestancável desse energismo, força, vitalidade e vida. O Evangelho, a serviço da alma encarnada, dos seus veículos de expressão.
Mas sei também que o Evangelho está no ar que respiro, está na água do banho, na água que sorvemos, está em todas as coisas. A presença do Cristo, a presença de Deus. Mas eu penso que o Evangelho é um livro, e quando vou fazer o culto do Evangelho no lar, que para a maioria não passa de um ritual, porque se o Evangelho está dentro, se não tivermos o livro com o nome de Evangelho, que segundo Emmanuel, Joana e outros, não é o Evangelho de fato, fala do... O Evangelho segundo o Espiritismo começou segundo os rascunhos de Allan Kardec que foram queimados após a sua morte, Código de Ética e Moral. Mais tarde, o segundo esboço, Imitação do Evangelho. E hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as lições falam do... Se todos os encarnados estivessem, é uma das lições do Evangelho. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo, onde está o Evangelho, e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, a vontade está a serviço de quem? Da consciência, e o Evangelho está na consciência, seria capaz de realizar verdadeiros prodígios, que não passam de um desenvolvimento das aptidões ou capacitações humanas. O nosso pensamento, segundo André Luiz, é a nossa capacidade criativa em ação. Quem consegue parar o pensamento? Alguém consegue? Só de pensar em como parar, você já está pensando em como fazer isto. 95 mil pensamentos a cada 24 horas são gerados, queiramos nós ou não, e são qualificados com o que sentimos, colocados em ação com a mentalização ou a verbalização, com a palavra, e da direção fica por conta da atitude. Veja como é simples, e depois nós vamos trocar em miúdos, porque logo pela manhã, o que fazer, como fazer, quando realizar. Na câmera lenta agora. As boas leituras enriquecem a minha mente, acalma as emoções que estão no inconsciente e estimula a vasta rede de progresso e de sublimação presentes no fundo de cada mente, segundo Emmanuel. Se a mente é a emanação do Espírito, o fundo só pode ser o Espírito. Então, no mínimo 972 entidades. E no Evangelho segundo o Espiritismo lemos: a fé é mãe de todas as virtudes. E ainda mais do que isso, a fé é um sentimento que nasce com o homem. E o homem, segundo o que consta na Gênese, é um pequeno mundo, a semente de uma das laranjas, cujo diretor é o Espírito, o pé de laranjeira repleto de frutos, e o princípio dirigido, o corpo. O homem, a personalidade, é um pequeno mundo. O diretor dessa personalidade é o Espírito, porque a alma não sabe dirigir isto. Às vezes não sabe nem o que é sub nem superpersonalidade. O Espírito, o corpo representa para o Espírito a sua criação, da qual ele tem o poder de um Deus, a onipotência, para desmontar e reordenar o corpo rapidamente, em alguns dias, segundo Camille Flammarion. E ao mesmo tempo, a alma, que é uma fração de sua consciência, às vezes não sabe o que é um simples fóton, que quando pensamos positivo, criamos com o nosso modo de pensar, acelerando os elétrons existentes em nosso próprio corpo, ou criando o fóton a partir do fluido universal, da matéria mental, da bioenergia. E a partir desse mecanismo de criação, eu o transformo, a partir da sua união, individualização, qualificação, no que nós chamamos de hormônios. E quem é que governa o nosso corpo?
Que tipo de hormônio eu quero encarnar? Você quer encarnar aqueles regidos pela paciência, pela docilidade? Veja como é simples. Quando intencionamos o bem-estar, a saúde integral, qualquer coisa que queiramos para ficar em paz com a própria consciência, a primeira coisa que a vida vai colocar, as situações. Se eu quero encarnar a paciência, quem é que virá para que eu exercite a paciência? Porque eu estou encarnando a semente. Lembra da mensagem, a loja das virtudes? Que o anjo te entregava quantas virtudes você pedisse, mas tudo dentro de uma caixinha miudinha, e você duvidar, mas tem tudo que eu pedi? Sim, só que sementes não estão prontas. E virtudes, segundo o que consta no Evangelho, são entidades. Se a fé é mãe de todas, para ser mãe tem que ser um ser. Se a própria caridade no Evangelho afirma eu sou a caridade, é um ser. Se na obra de Amélia Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 23, o Anjo da Misericórdia, fé, esperança, caridade e misericórdia apresentam-se como 4 entidades, 4 espíritos de alta envergadura. Então, quando eu vou encarnar, a fração de uma virtude, porque eu sou a soma de muitos. Quantos bilhões de anos eu tenho como consciência? Ela não pode encarnar como um todo aqui, porque eu sou um multiverso, ela existe nesses outros estados dimensionais. Então, uma fração encarna aqui como encarnou Jesus, como uma fração da consciência do Cristo. Cristo, para nós, é a estrutura de um universo. Uma fração dele, melhor, a estrutura de uma dimensão cósmica. A consciência que governa uma dimensão cósmica. Cristo em plano maior. Em plano um pouco menor, a consciência que governa um dos infinitos universos dentro da dimensão Cristo cósmico. Em plano um pouco menor, numa supernebulosa, numa nebulosa menor, numa galáxia, numa constelação, num sistema solar, como a informação de Emmanuel na obra A Era do Espírito, sendo entrevistado por José Herculano Pires e Chico Xavier, servindo de médium por meio da psicofonia. Então eu desejo encarnar alguma coisa em meu cenário, e quando desejo, a situação inversa apresenta-se no cenário. E Ramatiz, na obra Jesus e a Jerusalém Renovada, narra: se eu não dou conta da missão de pacificar o que está em torno, pode ser a estrutura do lar, na presença da esposa ou do esposo, dos filhos, pode ser o ambiente de trabalho. Se eu não consigo harmonizar com o meio externo, como que eu vou capacitar-me para mergulhar na antecâmara, onde está arquivado milhões e milhões de vivências, que é o inconsciente? Como que eu posso enfrentar essas personagens se eu não cumpro o dever de casa, que é o que está aqui, o que eu estou vendo? Aí eu quero trocar a mala com alça por uma sem alça, a sem alça por uma caixa de papelão molhado, e depois quero um encontro com o Deus em mim. Porque enquanto não enfrentarmos o nosso inconsciente e harmonizar todo esse povo para ser um comigo, falar para eles: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele, o Cristo em mim. Sede vós iguais a mim, já não sou mais eu quem vive. Se eu não estiver pronto fazendo isto, eu não consigo entrar na segunda câmara, onde eu posso falar ao Deus em secreto, que em secreto me ouvirá. O Cristo, o Deus em mim. O Evangelho redivivo como imanência da minha própria consciência. Percebe o quanto isso é complexo para a gente ouvir alguém falar? O peso que dá, porque eu estou me sentindo como se eu tivesse com algumas toneladas em minhas costas da dificuldade de vocês, com exceção de alguns. O corpo resiste a essa informação, porque está muito cômodo como o meu um dia
estivera como eu tomar 36 litros de refrigerante por semana, porque ela derrete os nossos ossos. A célula viciada pelo refrigerante, e no nosso caso o efeito só apareceu 25 anos após deixarmos do tal refrigerante. Então ele pedia mais. Só que Kardec narra que o sabor depende da educação do paladar. O corpo não sabe que eu estou construindo algo novo com a estrutura do meu olfato, do meu paladar, dos meus sentidos em si, transformando fluidos em átomos, em moléculas, para levar os nutrientes para tais células, ou o energismo que eu disse. O plasma, a energia, como um derivado do fluido cósmico, que eu vou transportar para o interior dos microtúbulos, a mente da própria célula, mas no interior dos microtúbulos, esses microvórtices de energias, que estão acostumados à energia dos elementos deprimentes, e eu estou levando um elemento novo. Se o corpo não sabe o que é um remédio de verdade e um placebo, se eu digo mentalmente, acreditando no placebo como se fosse um elemento real, mas na realidade o placebo é um alimento, ou melhor, um medicamento real, porque eu, cientista ou médico, intencionei pacificar a sua dor. Eu só não sei que estou criando o remédio para tal fim. E você acredita em mim. Então a minha mente interage com a sua mente, a minha consciência com a sua consciência, e criamos esse plasma que vai ser o alimento da sua célula a partir de agora, que é o que acontece na realidade. Porque do contrário, me explica a homeopatia, baseado na professora universitária de microbiologia, Daniela, que quando nos confidenciou, lecionava na Universidade Federal de Cuiabá. Quando eu não estou bem na hora da coleta dos elementos que eu vou examinar, do DNA vegetal e animal, eu dizimo todos eles na coleta. Quando eu estou em harmonia e os preservo, na hora de colocar o reagente, se eu estou fora do prumo, é uma bomba atômica o meu estado emocional. Eu dizimo todo mundo. Pense. E agora, o corpo não sabe se eu estou pensando negativo ou positivo na hora da refeição. E se eu começar a pensar em algo para mudar o cronograma organizacional, não para a manutenção do já existente, ele não saberá. Porque o amor com que eu faço vai transmutar, como Paulo de Tarso se disfarçava de marginal para estar junto com os marginais, e eles não percebiam que ele era um ser com uma frequência diferente, porque nas obras de André Luiz aparecem os luminares com capas fluídicas que disfarçam o seu energismo. E agora esses vórtices de energias não sabem que o energismo que eu estou criando é para a manutenção ou para a mudança da programação. Porque ao mesmo tempo que estou criando isso, intencionando alterar a estrutura do citoplasma, eu estou em conexão com a minha consciência e via microvórtice no perispírito, chamado de nadis e meridianos, eu entro direto no núcleo da célula e começo a alterar a programação do DNA. E o citoplasma é governado pelo DNA. A minha vontade tornou-se a vontade da minha consciência, e com ela se fazendo um, ao mesmo tempo que eu mudo a programação, o que nós chamamos de genótipo, desta hereditariedade de milênios, e eu estou preparando todo o pessoal da periferia, chamado de citoplasma, de organelas, para que aceitem a nova programação. Mas eles não sabem, porque eu estou disfarçando o material, e eles não sabem diferenciar o elemento real do placebo. E quando eu mergulho, conforme Joana de Ângeles,
nesse intrincado meandro de conjuntos celulares, envolvendo-os em vibrações de amor. O amor é uma substância que gera e nutre, é a vitalidade no Evangelho, e ao mesmo tempo a lei que organiza e mantém. A substância que gera e nutre vai transformar-se na bioenergia a partir da mente, e a virtude que eu quero encarnar vai transformar no hormônio que vai conduzir a própria célula. Então vai chegar no interior dos microtúbulos, nesses microvórtices de energias, segundo Emmanuel, a ordem e o energismo para dar forma às figuras da imaginação. Então chega lá a vitalidade e chega a lei. E quando interagimos com a consciência celular via DNA e ao mesmo tempo com cada uma das organelas através dos microtúbulos, porque eles, a partir dessa proposta, se reúnem e tornam-se uma das organelas, chamada de construtor ou de centríolo. E agora, daqui para lá, eu posso comunicar com o DNA também. Basta criar um medianeiro chamado de ribossomo, já que ele é um construtor de qualquer organela, eu vou ordenar que ele crie um ribossomo. E através do ribossomo eu vou interagir com o DNA. A minha vontade sendo a da minha consciência, eu e ele nos tornamos um. Ou eu e a minha consciência nos tornamos um. E se a nossa vontade é una, ambos criam ou se transmutam e se transformam num gene. E agora juntos, como gene, gestamos o aminoácido. E ele vai dar a ordem para a criação de qualquer coisa. Esse é o mecanismo da desintoxicação celular, da transformação da dependência química ou qualquer outra dependência, quando sabemos fazer. Nós vamos falar até não sei quando. Amanhã nós vamos criar N situações para que compreendamos isso, do geral para o específico. Parece que ficou muito confuso, mas sigam pelo menos a orientação de Allan Kardec no item 7 da introdução do Livro dos Espíritos. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele se humilda, por minha conta a humildade, e deixa de lado o seu saber. Porque um estudo novo que não é novo, não podemos fazer com ideias preconcebidas. Não há como. Não é difícil. Mas eu preciso ter uma noção que eu sou um espírito imortal, mas como síntese de todas as minhas vivências. Eu preciso ter a noção que eu sou uma fração dele, como alma encarnada. E temos meios, nós, almas encarnadas, para nos comunicar com ele. Mas o veículo para que eu possa comunicar-me com segurança com o meu perispírito é o meu corpo transformado, educado, disciplinado, sublimado. O veículo que eu tenho para comunicar com a própria mente é o meu perispírito. E o veículo que eu tenho para comunicar com a minha consciência é a própria mente. E quando a mente já atingiu mais altos degraus no seu processo de iluminação, segundo André Luiz, entre a terra e o céu é a obra, a própria mente arroja de si mesma os elementos para a composição dos seus veículos de expressão e encarna em mundos que lhe sejam inferiores. E quando o espírito domina a lei de aglutinação, ele assume o governo da encarnação sem subordinar-se a ele. Ele constrói o próprio corpo sem precisar da concepção. Somos tudo isso. Eu não acreditava em nada disso. Quando eu estudei com Joana de Ângeles, que eu tenho em mim uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, e a serviço ou como agente desta farmacopeia um médico interior, à disposição do meu pensamento, da minha fé, da minha vontade. Eu só coloquei isso em ação, mas dizendo para que eu quero um corpo saudável, o que eu vou fazer com esse novo instrumento? As mesmas coisas? Não dará certo. Como aconteceu com a nossa irmã, pequena grande Gisele. É a mesma. Porque quando fomos visitar a primeira vez, ela fugiu. Tanto que ela não lembra que estivemos lá. Quem está? Quantos vieram?
Porque se ela não colocar aquele corpo e voltar a falar, tudo isso que eu tenho dito a vocês é balela. E a prova dela, ela assinou o contrato, por isso que ficamos sozinhos para falar de algumas cláusulas do contrato, nem a Celina ficou presente hoje, e já está falando quase de tudo, legível, movendo a musculatura, e em breve andará. Será que foi dito a ela, levanta-te e anda? Mas dizendo a ela, você que vai dizer isto aos seus próprios veículos de expressão. Eles são sua criação. E as minhas ovelhas reconhecem a mim, porque sou um bom pastor. Há outras ovelhas que não estão neste aprisco. E nós trouxemos novas ovelhas para governar o aprisco. Que a condutora anterior deixou o aprisco ir à falência. Isso não tem nada de errado. Nós não estamos aqui para acertar todas. Estamos aqui para fazer o nosso melhor. E quando a alma que está no comando não consegue o que o Espírito planejou, ele troca o comando conforme Leon Denis, em O Problema no Ser, o Destino da Dor, conforme Gabriel Delany, a obra Alma Imortal e Evolução Anímica, conforme Gustave Gelei, O Ser Subconsciente, e vários outros autores como Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Hebe Sachan, Alexandre Akizakov e etc. Então, quando começamos a pensar, começamos a encarnar o elemento que estamos pensando. Como eu disse a vocês no nosso último encontro, eu intenciono ser a cada dia mais pacífico. É uma virtude. Então, a cada dia a virtude que vai pacificar-me, a ciência da paz, precisa crescer. E eu desejo a cada dia ser mais sereno. E uma das 12 virtudes, além da paciência ou a ciência da paz, é a serenidade. Mas eu desejo ser mais saudável. E saudável é estar em harmonia com as leis. E isso não é uma virtude. As virtudes exercitam isto. Isso é um projeto. E eu quero estar mais feliz. Felicidade não é uma virtude. É a resultante da consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. Então, 2 virtudes para gerar saúde, felicidade. Outras virtudes para assessorá-las. Alegria de viver. Alegria é uma virtude. Gratidão pela vida, outra virtude. Esperança, outra virtude. 5 virtudes que eu estou encarnando nesse projeto. E eu desejo com elas construir um substrato que é a bioenergia como força que gera e nutre, mas ao mesmo tempo como lei que organiza e mantém. Pelo menos nessas 2 facetas. Quando você busca a vitalidade, eu tenho que te ofertar para vitalizar momentaneamente o teu corpo, aliviar a sua dor. E ao mesmo tempo referências hormonais, psíquicas e físicas, como virtudes que vai nortear o teu organismo fisiopsíquico até que você assuma o seu próprio comando. Mas teríamos que ter uma motivação para que isso acontecesse. E a motivação foi baseada na obra de Emmanuel. Uma que ele narra, sinta-se como um privilegiado pela oportunidade de servir. E explica na obra Fonte Viva, no capítulo 82, a criatura que serve pelo prazer de ser útil. Ela progride sempre, em todos os sentidos, e encontra em si mesma o que é que está no si mesmo, o Evangelho como força, vitalidade e vida. 1000 recursos para a solução de todos os problemas. Agora, servir pelo prazer de ser útil, eu não estou fazendo pelo aplauso, pelo reconhecimento, pelo pagamento, pela gratidão. Faço pelo prazer de ser útil à minha consciência e a todos os seres, porque o bem de todos é o eterno princípio. Um grande abraço, muita paz, gratidão profunda.